Imagine você estar no meio de pessoas que não creem em você. Imagine, será que você insistiria estar ali? Bem, Jesus, durante a festa, no meio da festa, foi no templo e começou a falar. A princípio, os judeus ficaram maravilhados por conta das palavras que Jesus falava. Mas depois, eles começaram a dizer: ué, será que não é este que eles procuram matar? Ele está aí falando abertamente. Todavia, bem sabemos de onde ele é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Ou seja, Jesus estava ali falando e eles estavam convictos, conheciam Jesus, porque sabia de onde ele era. Eles pensavam que Jesus era de Nazaré. Porém, eles não buscaram informação concreta, porque Jesus nasceu em Belém e era da tribo de Judá. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: Vós conheceis-me e sabeis de onde sou, e não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Sabe, as pessoas, o mundo, olha com os olhos naturais. Por que olham com os olhos naturais? Porque já foram decepcionados por outras pessoas e não acreditam que existe alguém que realmente se importa com eles. Mas Jesus ali no templo clamava, ensinando e dizendo: Vós conheceis-me e sabeis de onde sou. Eles sabiam da forma natural. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, Deus, que enviou Jesus, o qual vós não conheceis. Se eles conhecessem a Deus, ao Deus Pai, eles haveriam de conhecer que Jesus era o Filho de Deus. E aí Jesus continua: mas eu conheço-o, porque dele sou, e ele me enviou. Jesus conhece porque ele fazia parte de Deus Pai. E foi Deus Pai que lhe enviou. Sabe, aquele discurso, aquilo que Jesus estava falando, provocou algo terrível. Procuraram, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Eu estava aqui pensando sobre essa parte, né? Às vezes a gente fica tão preocupado com o que vai acontecer que deixamos de fazer a nossa função. Imagina, Senhor Jesus, que criou o mundo com a palavra, sabia o que estava acontecendo com as pessoas. Mas mesmo assim, ele não desistiu. Ele clamou no templo e ensinando. Sabe, será que você ensinaria? Será que você viria a esse mundo sabendo que esse mundo, a maioria, ia rejeitá-lo? E poucos lhe aceitariam? E deixar a sua glória para vir a este mundo? Está de uma forma humilhante como está em um corpo humano, cheio de debilidades. Jesus estava em um corpo humano, sendo tentado em tudo. Mas veja que quem foi Jesus diante das dificuldades? Ele fez a sua parte. Ele, mesmo sabendo que não ia ser aceito, ele falou a verdade. E você, assume a sua fé ou você se esquiva? Bem, pense enquanto voltamos após essa trilha musical.
Quem é Deus e quem é você? Falamos sobre as características de Jesus diante de pessoas que rejeitaram ele por conta dele assumir a fé. Sabe, quando você assume a fé, você é indiferente a agradar as pessoas. Quando você assume a fé, você é verdadeiro, não com o seu jeito, você é verdadeiro com o que você crer, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima do que as pessoas pensam, queiram fazer, e mesmo assim você vê que Jesus não se intimidou. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus não se intimida a falar a verdade, ainda que não seja aceito por aqueles que ainda não entenderam. Ele falou a verdade. E acabamos de deixar você pensando sobre essa questão. Será que você assume a verdade, assume a fé diante dos homens? A Bíblia fala o seguinte: e muitos da multidão creram nele, creram em Jesus. E diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito. Quer dizer, as pessoas que creram ainda não estavam convictas que Jesus era o Cristo. Eles acreditavam que viria o Cristo ainda, mas creram nas palavras do Senhor Jesus. E os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas. E os fariseus e os principais sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Aí está, olha a situação. Os fariseus, os principais sacerdotes, os religiosos na altura, eles se sentiam ameaçados com o que o povo estava falando, sabe? Porque eles são inseguros, eles têm que fazer alguma coisa com a posição que eles têm. Essa é a característica da pessoa insegura. E se você é inseguro, é porque você não faz a sua parte diante de Deus. Veja que Jesus tinha tudo para ser inseguro, mas ele era seguro de si mesmo porque ele estava falando da verdade, do que era certo, do que era justo, e não temia o que as pessoas, inclusive os fariseus, os religiosos, planejavam contra ele. Jesus disse-lhes: ainda pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Que situação! Imagina os fariseus e os principais sacerdotes ali, ouvindo tudo isso. Pense você sobre a sua fé. Será que você é convicta assim de falar de Deus? Tem pessoas que é orgulhosa em falar de Deus. No fundo, elas têm uma mente que não aprova o que ela está dizendo, mas ela insiste em falar como se fosse verdade. Como foi o caso dos fariseus. Mostravam que eles eram o certo. Mas quando você é seguro de si mesmo, não porque você faz a sua maneira, mas porque você faz a vontade de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, ninguém te segura. Ouvinte, aprenda a distinguir o que é fazer a vontade de Deus. É você ter paz com Deus. E o que é fazer do seu jeito é você ter uma consciência pesada e não ter paz com Deus.